Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 8, complementar, e o assunto de hoje será limites laterais e continuidade, tá? Então, qual é a ideia do limite lateral? Né? Quando você tem uma função definida por várias regras, né, como aqui no exemplo, você vê que tem uma função aqui que é dada por essa regra, 3x menos 2 para x menor que 3, e é dada pela regra 5 menos x quando x é maior ou igual que 3. Tá? Então, você pode ter um comportamento da função à esquerda desse número 3 e ter outro comportamento à direita, né? Justamente pelo fato que a regra à esquerda de 3 é uma e a regra direita de 3 é outra. Né? Então, aqui tem o gráfico da função, né, que a gente pode fazer simplesmente usando tabelas, né? E você vê aqui que se você, primeiro vamos começar com a esquerda, né? Quando você tem um ponto à esquerda de 3, como esse aqui, né? Esse aqui é a função, né? Então, esse ponto x, o ponto y estaria dado por essa altura, né? F de x. E você vê que quando o x se aproxima de 3, né? Você pegar um ponto aqui se aproximando de 3, o valor da função ele vai se aproximar aqui pelo meu gráfico, né, do número 7. Tá? Porém, quando você está à direita de 3, né, o gráfico muda, porque é dado por outra regra. Né? Então, nesses pontos, você vê que o f de x está aqui, né? E se x se aproxima de 3, você pegar um ponto mais próximo, né? Eu venho aqui, o ponto do gráfico está aqui, e o valor de f de x fica mais próximo de 2, né, no caso. Nesse caso aqui, né? Então, você pode simplesmente falar, né, que o limite pela esquerda, e você vai denotar assim, né? O limite pela esquerda vai colocar um sinal de menos aqui em cima do ponto 3, tá? Que é o ponto onde você quer calcular o limite. E quando então, esse valor vai ser igual a, pelo meu gráfico, ele vai ser igual a 7, né? Quando eu me aproximo pela esquerda, você vê que o f de x tende de 7. Então, eu vou dizer que esse valor, aqui é 7, tá? E vou dizer que o limite quando o x tende a 3 pela direita, né? E vou colocar um sinal de mais acima do 3, tá? É igual a 2, né? Porque você vê pelo gráfico que o f de x se aproxima de 2. Tá? Mas, de fato, como eu calculo esses limites? Né? Como eu sei como calcular o limite pela esquerda e pela direita? Isso que me interessa. Né? Claro que ali no gráfico é fácil ver que dá 7 e dá 2, mas imagine que você não tem o gráfico, você só tem a regra. Então, você calcula desse jeito. Né? Você sabe que quando x é menor que x tende a 3 pela esquerda, significa que x é menor que 3, né? Então você coloca aqui limite quando x tende a 3, e você coloca a regra, né? Qual regra você vai colocar? A primeira ou a segunda? Você vai colocar 3x menos 2 ou 5 menos x? Bom, eu estou me aproximando pela esquerda, ou seja, por valores menores que 3. Então, eu vou utilizar a primeira regra, 3x menos 2, e você sabe que esse limite é simplesmente substituir, né, o valor de x. 3 vezes 3 é 9, menos 2, 7. Então, dá 7, como a gente já sabia. Tá? E o segundo limite, né, a segunda situação é quando x tende a 3 pela direita. Então, você vê que, nesse caso, x é maior que 3. Tá? Então, você vai utilizar a segunda regra, né, que é para quando x é maior que 3. Então, nesse caso, o limite, quando x tende a 3, não é mais 3x menos 2, agora é 5 menos x. Isso aqui você sabe calcular, né? Você substitui x por 3 e isso dá 2. Que é o limite que eu já sabia pelo gráfico, né? Esses limites são chamados, esses dois, são chamados os limites laterais, tá?
limites laterais. O primeiro é o limite pela esquerda, tá certo? O primeiro é o limite pela esquerda, porque eu estou tomando valores menores que 3, e o segundo é o limite pela direita, porque estou tomando valores maiores do que 3, tá? Então, tem um teorema, tá, que ele garante a existência do limite, tá, para funções definidas por partes. Então, quando a função é definida por mais de uma regra, como esse exemplo aqui, tá, a gente tem assim, o seguinte teorema. O limite da função f de x existe e é igual ao número L, isto é, o limite de f de x quando x tende a c é igual a L, tá? Se somente se o limite pela esquerda é L e o limite pela direita também é L, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nessa situação aqui anterior, você diria que o limite não existe, né, pelo teorema. Por quê? Porque para que exista o limite quando x tende a 3, os dois valores, pela esquerda e pela direita, têm que ser iguais. Eles são diferentes, né? Um dá 7 e outro dá 2. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tem a função f de x, certo? Que é dada por 3 regras, né? Uma quando x é menor que 2, uma quando x é 2 e uma quando x é maior que 2. Tá? Então, tem um ponto crítico aqui que eu desenhei. Em geral, uma coisa que ajuda é você posicionar os pontos na reta. Tá? Então, tem o ponto 2 aqui. E ele pede para determinar 3 limites. Tá? O limite quando x tende a 0. Eu vou colocar os pontos aqui na reta, só para posicionar eles de outra cor, preto. 0, né? X tende a 0, 0 vamos supor que está por aqui. Tá? Quando x tende a 4, 4 vamos supor que 2, 4 está por aqui. E quando x tende a 2, então é esse ponto que eu quero também calcular o limite, tá? Que já esse é o limite complicado, porque esse é o ponto crítico, né? Então, olha, eu vou calcular primeiro quando x tende a 0, tá? Então, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Vou fazer primeiro A. Quanto dá o limite quando x tende a 0 de f de x? Tá? Então, veja bem, quando x tende a 0, eu estou ao redor, eu estou tomando o limite para x se aproximando desse ponto 0, né? Esse ponto 0 é menor que 2, então eu vou utilizar essa regra primeira, tá certo? Então, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 0. Aqui não tem limite lateral, porque aqui esse não é um ponto crítico, né? Esse 0 não é um ponto que divide a regra da função, né? Simplesmente um limite. E isso aqui dá, você já sabe calcular, isso aqui dá, substituir x por 0 dá menos 5. Então, isso aí é fácil. Segundo, quando x tende a 4, então agora eu vou me aproximar do ponto 4, né? 4 está à direita do 2, então eu vou utilizar a última regra, quando x é maior que 2. Né? Então, limite quando x tende a 4 de f de x é simplesmente o limite quando x tende a 4 de x mais 5. Isso dá 9, né? Substituo x por 4. Tá? Mas agora eu quero o limite quando x tende a 2. Esse é o terceiro exercício. E é ali que você tem que tomar cuidado, né? Porque 2 é o ponto que divide o comportamento da função. Né? Então, eu vou fazer primeiro pela esquerda, então C, né? Então, vamos calcular primeiro os limites laterais. Os limites laterais, tá? Vamos calcular os limites laterais. Então, primeiro eu vou calcular pela esquerda. Então, limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x. Né? Isso dá o limite quando x tende a 2
Quem é a função f de x quando x está à esquerda de 2? 3x ao quadrado menos 5, né? Então, aqui seria 3x ao quadrado menos 5. Isso aí você substitui, né? Calcula o limite direto. X ao quadrado é 4 vezes 3, 12, menos 5, 7. Tá? E agora eu vou calcular. Então, essa aqui seria a parte 1. Parte 2. Esqueci de colocar aqui pela esquerda, né? Não esqueça de colocar, tá? Aqui acima do 2, né? Esse menos, e esse menos indica que você está tendendo a 2 pela esquerda, tá? Agora eu vou calcular pela direita, quando x tende a 2. Só que agora pela direita, então isso seria o limite, quando x tende a 2. Qual a regra da função para valores de x maiores do que 2? X mais 5, né? Então seria aqui x mais 5. Esse limite dá 7 também, né? Porque você substitui 2. Então, aí você percebe que esses dois valores são iguais, né? Então, você pode concluir pelo teorema, tá? Então, pelo teorema, ele diz que o limite é L se somente se o limite pela esquerda e pela direita é L, né? Então, você pode concluir. Você já sabe que o limite pela esquerda e pela direita é 7. Você pode dizer que o limite quando x tende a 2 de f de x é 7. Tá? Então, seria essa a resposta do exercício. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu quero calcular o limite quando x tende a 2 dessa função. Tá? Então, novamente, como 2 é o ponto que divide a regra da função, né, a definição da função, então, nesse caso, eu tenho que calcular os limites laterais. Então, vou calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Sempre tem que colocar de f de x. Seria o limite quando x tende a 2. Qual a regra que eu vou utilizar? X tende a 2 pela esquerda, significa que x é menor que 2, né? Então, vou utilizar a primeira regra, x ao quadrado mais 1. Isso aí dá 5, né? Então, isso seria 1, 2, limite quando x tende a 2 pela direita, agora, né? De f de x. Quando x está à direita de 2, a regra é a terceira, né? Você veja que, você percebe que eu não utilizo a definição no ponto 2, só me interesso à esquerda ou à direita. Né? Então, 9 menos x ao quadrado, isso aí dá 5 também, né? 9 menos 4 é 5. Então, você percebe que esses dois valores são iguais. Você conclui que o limite, quando x tende a 2, de f de x é igual a 5. É igual a 5. Tá? Professor, o que acontece se os limites fossem diferentes? Aqui deu 5, né? Mas se fossem diferentes, dá 5 no primeiro e 4 no segundo. Aí você conclui que o limite não existe, né? Não existe o limite quando os limites laterais são diferentes. Tá? Aqui no exemplo e no anterior existia o limite, né? Porque os dois cálculos deram o mesmo número. Então, a gente vai aproveitar essa definição para introduzir o conceito de continuidade, função contínua, tá? Então, uma função é contínua num ponto C, tá? Se, primeiro, f está definida no ponto C, então, C tem que ser um ponto do domínio, tá? Por exemplo, se você tem uma função, um quociente, uma função racional, esse ponto não pode ser aquele ponto que cancela, que anula o denominador, né? Que é zero o denominador, tem que ser um ponto onde a função está definida, tá? Segunda condição, o limite existe, tá bom? Então, se for um ponto que divide a regra da função, o limite pela esquerda e pela direita tem que ser igual, tá? E a terceira e última condição é que o limite é exatamente o valor da função nesse ponto, tá? Então, são três condições. A função está definida no ponto, o limite existe no ponto
E o limite é igual ao valor da função nesse ponto. Tá? Você, para verificar que uma função seja contínua, você deve verificar as três condições. Então, vou fazer um exemplo aqui. Verifique se a seguinte função é contínua em x igual a 4. Opa. Tá? Então, a primeira condição, você tem que ver que f está definida em 4. Né? Quanto vale f de 4? Então, primeiro, quanto vale f de 4? F de 4 é x, está ali, vale 15. Então, a primeira regra está valendo. Né? 4 é um ponto do domínio. Segunda regra, segunda condição, o limite tem que existir. Tá? Então, eu vou calcular o limite pela esquerda primeiro, quando x tende a 4. Pela esquerda, né, de f de x, isso dá o limite quando x tende a 4. Eu vou utilizar a regra à esquerda de 4, ou seja, x ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, isso dá 4 ao quadrado vezes 6 menos 1, 15. Tá? Por enquanto está tudo bem. Né? Isso aqui seria a parte A, vamos dizer. Parte B desse item 2, né? Seria calcular agora o limite quando x tende a 4 pela direita. Tá certo? Então, pela direita, a regra é 3x mais 3. Então, seria o limite 3x mais 3 quando x tende a 4 pela direita. E isso dá nada mais, nada menos do que 15, né? 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Então, você vê que o limite existe, tá? Então, você pode concluir que o limite, quando x tende a 4, isso, de f de x é igual a 15. Tá certo? E a parte C, a parte 3, desculpa, você simplesmente verifica que tanto f de 4 deu 15 e o limite de f de x quando x tende a 4 dá 15. Né? Esses dois números são iguais. Isso aí dá 15. E f de 4 também dá 15. Tá? Então, você pode concluir, tá? Logo, vou concluir aqui, f de x é contínuo. Então, f de x é contínuo no ponto x igual a 4. Tá? Então, para ser contínua, você tem que verificar as três condições. Tá? De fato, são 4 quando a função está definida, porque a segunda se divide em duas, né? Calcular pela esquerda e pela direita. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma análise do gráfico para ver quando a condição de continuidade pode ser rompida. Tá? Quando a função poderia não ser contínua num certo ponto. Então, você vê que no primeiro caso, a função tem um buraquinho branco, né? Aqui. Então, esse gráfico está me dizendo que a função não está definida no ponto C. Tá? Não está definida no ponto C. Então, ela já não é contínua. Ela já quebra a primeira condição. Tá? No segundo gráfico, o limite não existe, né? Porque se você se aproximar pela esquerda, você vê que você vai tender a esse ponto, a esse aqui. E se você se aproximar pela direita, você vai tender a esse ponto, né? Então, são diferentes, são os limites pela esquerda e pela direita. Então, o limite não existe, quebra da segunda condição. Tá? E o terceiro gráfico, terceiro exemplo, tá? O limite existe, tá? Tem um buraquinho branco dizendo que a função no ponto C não vale, não está aqui, mas está aqui, né? Está aqui o ponto C, f de C, ou seja, f de C vale está por aqui, certo? F de C vale esse ponto, tá? E o limite, né, se você se aproximar pela esquerda ou pela direita, o limite pelo gráfico você vê que é esse valor. Então, nesse caso, o limite existe, a função está definida, vale 1, vale 2, porém, não vale a terceira condição, porque o limite é diferente de f de c. Tá? Então, para que o limite exista, de fato, o que tem que acontecer é que ela tem que satisfazer
ela não pode ser nenhum desses três tipos, né? Ela não pode dar esse pulo que está na parte B, então ela tem que estar junto, né? Está toda junto, como aqui no desenho de baixo, tá? Mas, além disso, ela não pode ter buraquinhos brancos, tá? Ela tem que estar definida em todos os pontos e o buraquinho, se você tiver aqui um buraquinho branco, ele tem que ser preenchido, de fato, tem que estar preto, né? O valor da função. E sem cada ponto tem que coincidir com o limite. Tá? Ela não pode dar nenhum pulo. Então, essa seria a explicação gráfica da continuidade, né? Que coincide com a ideia que a gente tem de função contínua. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.